Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, e nesse vídeo nós vamos atualizar você, torcedor corintiano, sobre os casos Diego Costa e Cavani. Tem até polêmica na história. E vamos também falar do caso Ederson. Volta para o Corinthians, vai ser emprestado novamente, vai ser vendido, enfim. Tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu avisei em relação ao Ederson. Hoje o Globo Esporte soltou uma matéria falando sobre a situação do jogador. Primeiro era a minha opinião, depois foi a informação que eu trouxe mais ou menos há 2, 3 semanas, que o Corinthians não pretendia contar com o Ederson. Inclusive quem me acompanha nas lives, Café da Fiel, Café da Madrugada, enfim, Café na Mesa, os programas que nós temos aqui no canal, eu venho sempre reclamando, como é que pode, né, o Silvinho não querer contar com o Ederson, inicialmente queria contar com o Richard, até parecer um bom negócio para o Corinthians, ou até mesmo com o Gabriel, que é titular, e outros volantes. O Ederson foi um dos melhores volantes, se não foi o melhor volante do Campeonato Brasileiro, fez uma bela campanha junto com o Fortaleza, o melhor jogador do Fortaleza, na minha opinião, no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que terminou na 4ª colocação e vai disputar a Copa Libertadores da América. É incrível, as informações foram se confirmando, aliás, o presidente do Fortaleza já havia confirmado a informação que eu tinha trazido no canal de que o Ederson não estava nos planos do Corinthians e o Corinthians tinha 2 intenções. Caso não vendesse o Ederson, ia reemprestá-lo ao Fortaleza. Isso mesmo. E é isso que vai se confirmando e todos os veículos de comunicação também estão publicando. O Ederson, se não for negociado com o futebol europeu, que espera o Corinthians, uma boa proposta, até aí dá para entender. Eu só questionei que o Corinthians também deveria valorizar o seu jogador. Pelo menos na entrevista dizer que foi um grande jogador no Campeonato Brasileiro, que pretendia contar com ele. E aí se aparece uma proposta, você vende. Pelo menos você está valorizando um patrimônio do clube que é o Ederson. Mas nem isso o Corinthians fez. Agora, se for vender, legal. Se for vender por um bom valor, falam em 8 milhões de euros, não sei. Estão falando em 5 milhões de euros, aí já não sei mesmo. Agora, emprestar de novo para o Fortaleza, o Ederson poderia ser útil ao Corinthians na temporada 2022. Aliás, eu não tenho medo de falar, não fico em cima do muro em relação a nada. O Ederson, para mim, joga muito e eu colocaria como titular já no início da temporada. Ederson e Paulinho de volantes e os 4 se viram lá na frente. William, Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes. Pronto, um timaço do Corinthians para iniciar a temporada 2022. Não precisa nem essa obsessão do camisa 9. Aliás, vamos falar sobre esse camisa 9. Vamos continuar aqui nesse blend de informações, porque eu vou atualizar você sobre Cavani e sobre Diego Costa. E comenta aqui embaixo sobre o Ederson também. Edinson Cavani. O Corinthians continua sonhando com o jogador, tá? Eu falei para vocês desde o início que nós não teríamos muitas informações, que vocês não teriam muitas informações sobre o caso, porque é um caso tratado com extremamente sigilo no Corinthians. Poucas pessoas estão negociando a contratação do Cavani no Corinthians e, inclusive, falei para vocês que o Roberto de Andrade e o Alessandro sequer participam dessas negociações. Trouxe já os valores e o que tem para atualizar vocês é que o Corinthians continua esperando. A verdade é essa, não adianta criar outras expectativas, porque o Corinthians aceitou esperar a resposta do Cavani até janeiro. Em meio a isso, abriu negociações com o Diego Costa, que nós vamos falar ainda nesse vídeo, e o Corinthians espera uma resposta aí positiva do Cavani, por que não? Aliás, hoje o Globo Esporte, em uma das suas matérias, também trouxe o valor que eu informei aqui para vocês no final de semana da proposta corintiana. Eles falaram em 20 milhões por ano, exatamente o que eu trouxe, 3 milhões de euros por temporada, cerca de 20 milhões por ano, cerca aí também por mês de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil por mês. Para mim, a proposta está ótima. Eu, se sou o Corinthians, nem aumentaria essa proposta. É claro que faz parte dos negócios, o Cavani pode em janeiro fazer uma contraproposta, o Corinthians aumentar um pouco, aumentar o tempo de contrato, porque o contrato que o Corinthians ofereceu foi por 2 temporadas. Vamos aguardar. Como eu disse para vocês, nada vai acontecer enquanto o Manchester não passar para o Cavani a sua posição. Eles vão definir o orçamento do meio do ano já em janeiro. Quem pode contratar, quem pode renovar, quem vai sair, quem vem. E o Manchester vai avisar, o clube inglês vai avisar o Cavani se pretende contar com ele, até renovar o contrato, estender o contrato, mas já avisou que se for para ele ficar, ele vai ter que reduzir
o seu salário. E o Cavani já sabe disso. Ou até mesmo dispensar o jogador, ou quem sabe renovar. Todas as possibilidades estão abertas. O que o Corinthians tem que fazer e o torcedor corintiano é esperar. A proposta está feita, o Corinthians abriu negociações, o Cavani vai responder em janeiro. E se o Corinthians fechar com o Diego Costa antes, tudo bem, ou com outro centroavante. Mas por enquanto, o Timão segue aguardando Edinson Cavani. É isso que está acontecendo, nada mais do que isso. Não adianta ansiedades, expectativas, querer cravar aqui, cravar ali, que não resolve. A questão é aguardar. E antes de janeiro não vai sair uma posição sobre Cavani, tá certo? Comenta aqui embaixo, vamos falar agora de Diego Costa. Comenta aqui sobre o Cavani. Falando agora de Diego Costa, a gente trouxe informações aqui no canal do meu amigo Thiago Fernandes, um repórter mais bem informado de Belo Horizonte. Trabalhei com ele por muitos anos, por 6 anos no UOL, né? Eu fiquei 10 anos lá, ele ficou 6, e nesses 6 anos eu tive o prazer de trabalhar com o Thiago, e ele trouxe uma informação importante do caso Diego Costa, que aliás repercutiu no Brasil todo, os veículos de Belo Horizonte também, a ESPN também deu a informação de que o Diego Costa está querendo pagar a própria multa para se livrar do Atlético Mineiro. Eu não sei se o Corinthians está por trás disso, sempre fui honesto com vocês em relação a isso, o Thiago também não falou sobre isso, até acho que pode, aí já é uma opinião, tá? O Corinthians está por trás dessa situação, mas enfim, o que ele passou ontem de interessante sobre o assunto também, avançando no caso, ele disse que o Atlético Mineiro topa parcelar o valor da multa, e essa multa é o seguinte, são os salários do Diego Costa até o fim da próxima temporada, quando termina o seu contrato. Essa multa é para os dois lados. Se o Atlético Mineiro quiser rescindir com o Diego Costa, tem que pagar isso para ele. Se ele quiser rescindir ou algum clube, tem que pagar isso para o Galo. Então essa multa é para os dois lados. E ele diz o seguinte, que o Atlético Mineiro até aceita parcelar, porque o Diego Costa fez uma proposta para o parcelamento, tá? Para o parcelamento da multa. E o Atlético Mineiro não aceita liberar, porque sabe que o jogador tem negociações com o Corinthians e não quer reforçar nenhum clube do futebol brasileiro. O Atlético disse que aceita, né, esse parcelamento da multa se for para algum clube do exterior, porque não vai reforçar clubes do futebol brasileiro, facilitando a situação para o Corinthians ou qualquer outro clube do Brasil que esteja interessado no Diego Costa. Eu sei que hoje saiu a informação, a indireta do Diego Costa, eu tô pagando isso daqui, aquela coisa que todo mundo já sabe, mas eu continuo acreditando no Thiago Fernandes, como disse, um dos repórteres mais bem informados lá de BH. Primeiro porque o jogador não vai confirmar isso. Ele sabe que as negociações estão congeladas porque o Atlético Mineiro segurou tudo até contratar o próximo treinador, inclusive usa o nome do Diego Costa para fechar com um grande treinador, no caso o Jorge Jesus. E se o Jorge Jesus, por exemplo, fechar com o Atlético e quiser contar com ele, ele sabe que a situação dele fica difícil lá no Galo, principalmente com a torcida. Então a gente sabe que o jogador está fazendo uma média com a torcida do Atlético Mineiro e falando isso porque ele sabe que a possibilidade dele ficar no Atlético Mineiro também é grande. Primeiro porque o Atlético endureceu, não quer parcelar essa multa. E segundo porque o Jorge Jesus pode chegar e falar, eu quero contar com o Diego Costa, um jogador de nível de Europa, a gente sabe que o técnico é europeu, e aí ele vai ter que ficar no Atlético Mineiro, e essa informação pipocando de que ele estava tentando pagar a própria multa, e outro, o mundo todo deu que o Diego Costa já avisou que quer deixar o Galo. O mundo todo deu. Não adianta jogar nas costas de uma pessoa só. Então a gente sabe que ele quer deixar o Galo, que ele está se esforçando para isso, tá? E agora o jogador vem e fala, tô pagando essa cerveja, essas coisas, a gente sabe como que é jogador de futebol. E outra, quando o jogador desmente, filho, vai por mim que eu tenho 17 anos de experiência e por isso que eu continuo aí apostando na informação do Thiago, tá? Tô com o Thiago Fernandes até o fim. Sabe por quê? Porque jogador quando desmente é porque é verdade, senão ele não ia se importar com a situação. Então tem tudo isso. O atleta tá lá fazendo a sua média com a torcida do Galo, tá certo? Porque a chance dele ficar, até entendo o Diego Costa, porque a chance dele ficar lá no Atlético Mineiro é grande. Se o Jorge Jesus quiser contar com ele e o Atlético continuar endurecendo, como já está endurecendo a saída dele para o Corinthians, ele vai ter que jogar no Atlético Mineiro. Como é que fica a situação dele? Já que vazou para tudo quanto é lado, em todos os veículos de comunicação, que ele quer deixar o Galo e está se esforçando para deixar o Galo, a situação dele fica difícil com a torcida. Então, bobo não é o Diego Costa, tá bom? Mas a gente já está acostumado com isso em relação ao futebol, que na verdade o off é sempre a verdade. O on a gente tem que tomar muito cuidado porque muitas vezes no futebol as pessoas mentem e mentem demais e o torcedor acaba não sabendo a verdade. Vamos aguardar
para a gente saber se o Diego Costa vai avançar nas negociações, tratativas com o Corinthians ou não. E como eu informei, vai ter que esperar agora aí a solução do caso do novo técnico do Atlético Mineiro. O Cuca saiu, o Atlético negocia com o Jorge Jesus. Enquanto isso, tá tudo parado. Até o próximo vídeo. Até o próximo